Vamos tentar mais uma vez, então, porque... Tentativa número 4. 4 já? A gente já tentou fazer 4 vezes esse vídeo. É porque é um tema tão complexo que eu não sei por onde abordar. Mas, basicamente, é sobre as coisas que me incomodam escutar, assim. Então, me incomoda escutar que tudo que a gente está passando é culpa de um chinês. Me incomoda escutar que a China inventou isso daí para melhorar a economia dela e ferrar com o mundo todo. Absurdos do tipo, é um controle populacional, é um extermínio de velhos para resolver o problema das aposentadorias, esse tipo de coisa. Nossa, isso aí é nova pra mim. Sim, mas, cara, tá naquele vídeo que você me mandou, é que você não assistiu ele Eu até não o final. assisti inteira. Então. Eu falei assim, é sua cara isso daí. Você que fala, quer cara, voltar. não é possível que o povo fala isso. E aí aquela coisa que me deprime, que é ter que defender o Bolsonaro. Que, embora não seja um bom presidente, embora ele não tenha controle de crise, embora ele dependa de uma polarização para se manter no poder, distraindo o povo do que está acontecendo, ele não é culpado por grandes coisas que falam dele. Então ele não foi culpado pelo aumento do preço da carne. E agora, como a Bebê falou ali, ele não é culpado do dólar R$5. Então, a primeira coisa que me incomoda é que, assim, os vírus, eles mutam o tempo inteiro. Vírus de humanos mutam o tempo inteiro, vírus de animais mutam o tempo inteiro. Então, o que aconteceu é que um vírus de um animal, ele conseguiu mutar ao ponto de afetar um ser humano. Mas isso, se a gente fala que é culpa do chinês e, portanto, a China ela merece retaliação e ódio, podia ser com as nossas capivaras aqui. Ou com os macacos. Podia ser com nossos macacos. Mas a ignorância é tão grande que quando teve isso, eles começaram a matar os macacos. Sendo que o macaco, tipo, não tem nada a ver com... Assim como muita gente quis matar chinês, e assim como tacaram fogo no hospital no Irã porque estavam tratando a gente com isso. Então, isso que é desesperador. E esse negócio de dizer assim que esse vírus pode ter sido criado, isso é cruzar o que está acontecendo no mundo com aquele seriado, né? Que é de ficção científica. Porque como as pessoas elas passam muito tempo no Netflix e sempre está tendo um Armagedão, sempre está tendo o fim do mundo, sempre está tendo o extermínio da raça humana, e a saga do herói é sempre né, aquele cara que sobrevive e que no fim ele mantém e perpetua a espécie, as pessoas elas acreditam que a nossa tecnologia possivelmente estaria manipulando o vírus. Mas isso é a mesma coisa de, por exemplo... Imagina que eu deixo muito sujo a cozinha e aí aparece um rato e esse rato afeta a nossa saúde. Eu tenho culpa, talvez, de ter deixado a cozinha tão suja ao ponto de atrair um animal que nos fez mal. Aí esse tipo de coisa eu aceito. Agora você ficar assistindo Netflix e falar você criou esse rato porque você queria exterminar a nossa família, aí é demais. O vírus surgiu por uma feira lá na China, porque a condição de higiene lá era absurda e por N fatores que, apesar de ter sido uma coisa lamentável, não foi proposital. Sim. Então culpar toda uma população por uma coisa que não foi de propósito é um absurdo. Já pensou se, assim, aqui... a gente pega um vírus que atinge o camarão, porque você já foi no mercado municipal aqui? Você não deixou eu entrar lá, não. Mas é só não, camarão. Uhum. Eu não deixei você entrar. É porque Olha aqui. o cheiro... Gente, eu vou explicar. Porque não, isso o cheiro do camarão é muito forte. E eu tava sempre com a neném, e ele como um super pai, falou assim, é melhor você não entrar ali, porque o cheiro é muito forte pra lama. Tá, você salvou a tempo. Você conseguiu se esquivar dessa... Participei minha acusação. É muito camarão, então imagina, podia ser aqui. E a gente poderia ter descoberto que o novo vírus que apareceu em Aracaju, ele veio de um camarão. Então, daí a querer atacar a moral dos... Quem nasce em Aracaju, o que é? Não tenho a mínima ideia, se você não sabe o que dirá eu. Aracajuense, eu não sei nem aracajuano. quanto que é 50 milhões. Para. Desculpa, gente. Enfim, mas assim, esse vírus ele podia estar sendo protagonizado por alguma coisa que surgiu do camarão. E assim, as pessoas não conseguem manipular. Criar um vírus seria criar vida. E manipular demanda uma tecnologia que
é absurda, que a gente não tem. E se você pudesse modificar o vírus, você não teria a menor ideia de como ele funcionaria depois que você criou. Então, por que é que alguém faria um vírus sobre o qual ele não teria controle depois disso? E a China ia estar se sabotando de pegar esse vírus, tipo, ó, vamos lá, ó, criei um vírus. Onde é que eu vou soltar esse vírus? Aqui no meu país. É burrice fazer uma coisa dessa, entendeu? Por mais que tenha vídeos que falem como aquele, que faz sentido colocar isso lá na China. Tipo, não faz. Mas você quer falar sobre a queda da bolsa de valor, ou da alta, ou do zigue-zague. O ponto é que... O ponto é que, com tanta gente em quarentena, as pessoas não sabem como vai ser o futuro das empresas. E o valor das ações, ele não é dado pelo quanto a empresa vale. Ele é dado pelo quanto as pessoas estão dispostas a comprar uma parte daquelas empresas. Então imagina que assim o mercado do Brasil se resume às padarias que a gente tem, e aqui umas 3 montadoras. Imagina que assim a Volkswagen, a Peugeot, que mais que tem de montadora aqui? Scania, Ford, GM, beleza. Imagina que se resume a isso. E aí as pessoas elas estão comprando percentuais dessas empresas. Só que de repente coronavírus, e de repente ninguém pode montar carro mais. E de repente ninguém pode fazer peça de carro mais. E de repente você não sabe como que vai ser o futuro dessas empresas. E aí o que as pessoas fazem? Elas querem sair das montadoras. Por quê? Porque é melhor ter um dinheiro do que ter um percentual de uma empresa que ela não sabe quanto vale. E quanto está ganhando, e quanto vai ganhar. Então as pessoas elas querem sair disso. Então na verdade a intenção das pessoas de comprar ou de vender um pedaço da empresa que justifica o preço das coisas. Então é natural que quando a coisa está uma desgraça e você vai ter que dar férias de 1 mês, talvez de 2 meses, você não sabe daqui 6 meses como que vai estar, é natural que ninguém queira comprar um pedaço de uma empresa e que quem tem um pedaço de uma empresa montadora queira se livrar dele. Aí o que acontece? Aquele cara que tinha uma ação que valia 100, ele fala, na boa, como eu não sei como vai estar aqui 2 meses, se alguém me der 80 eu vendo, porque eu prefiro ter 80 na mão do que 100 voando. E aí, o que ele faz? A mera oferta dele, ele ir pro mercado e falar assim, eu vendo por 80 se alguém quiser. Faz com que um monte de gente venda por 80, 60, 70. Porque se você também tem esse papel e você tá vendo que eu vendo por 80 e você quer se livrar do papel, aí você vai colocar por 79,50. É mais ou menos isso. A opinião de um vai influenciando a opinião do outro. E o pessimismo generalizado vai fazendo com que as pessoas aceitem vender por determinado preço. Então, quando a gente escuta que assim, a bolsa despencou, significa que as empresas perderam maquinário? Significa que a empresa perdeu terreno? Significa que a empresa perdeu tecnologia? Significa que a empresa perdeu capacidade de fazer carro? Não, só significa que ela está perdendo pessoas que têm interesse de investir nela. Exato. Então, se a empresa ela continua produzindo, a queda da bolsa de valores das ações dela nem afetam ela diretamente, se ela não estiver precisando vender em determinado momento. Só que aí é esse pessimismo que faz com que as pessoas queiram correr cada vez mais desse tipo de coisa. Então, assim, será que todos os montadores de celular, sem exceção, vão falir na China por causa de falta de mão de obra? Não, porque o nosso telefone está ficando velho. E a gente vai ter que comprar. Então, em determinado momento, essa demanda suprimida, ela vai demandar. Só que aí, todas as empresas de celular vão sobreviver? Não sabemos. Porque algumas podem sobreviver por se estruturarem bem e algumas podem, de fato, quebrar. Por motivo de má administração, de não estar preparado para o que aconteceu. Então tem um monte de coisas que a gente não pode concluir aí. Primeiro, que as empresas perderam valor e que elas nunca mais vão produzir nada, isso é mentira. E segundo, que porque as ações estão caindo, tá na hora de comprar, porque isso é o que eu mais escuto gente falando. Mas não tá não? Eu tava pensando nisso agora, achando a gente ficar rico, amor. Só que sabe qual que é o problema? Imagina que assim, tá tendo falta de trigo e as padarias aqui não estão conseguindo fazer pão. Aí o que a gente faz? A gente compra compra ações de metade das padarias. Algumas vão esperar regularização e vão voltar a vender pão normalmente. E aí a vida volta ao normal. Agora, quando você compra a ação da padaria do vizinho aqui,
você aposta que ele vai conseguir passar bem por essa crise. E pode ser que por deixar de vender pão, ele não conseguiu pagar pensão, e não conseguiu pagar o financiamento, e não conseguiu pagar... E aí ele quebra. E aí ele quebra de verdade. E não é porque ele perdeu, tipo, 20, 30% de valor de mercado que tá na hora de comprar a ação dele. Porque, tipo, a crise do trigo pode passar e ele pode não conseguir se reerguer. Aí, pra quem que isso daqui vai ser bom? Vai ser bom pra padaria Regina ali. Tava pensando nela mesmo. Sim, porque ela vai sobreviver à crise, porque o pão dela vai continuar sendo... Não é porque não tem trigo que a padaria Regina vai esquecer como que faz aquele pão gostoso que ela faz. Então, mesmo que ela quebre, vamos supor que o dono da padaria Regina, ele se afundou em dívidas. Quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai lá e fala, ó, a gente vai abrir uma padaria aqui, você não quer organizar e você não quer tocar pra gente, não? E aí você deixa a gente usar o seu nome. Então, determinadas empresas, não importa o tamanho do tombo, elas vão se reerguer. Agora, outras talvez não. Então, se você não conhece as empresas de verdade, está na hora de querer ser oportunista e ganhar com a transação financeira? Claro que não. E aí, o que as pessoas fazem? Como tá todo mundo querendo se livrar, tá todo mundo vendendo ações. Vende todo mundo ações. Aí você pegou o seu dinheiro. Para onde é que você vai levar esse dinheiro? Você vai ficar lá na China com esse dinheiro? Não, você vai levar para o lugar mais seguro que você conhece. Você quer esse dinheiro numa moeda forte. E que moeda que as pessoas estão comprando? Dólar. Ien. Então, sim, também. Então, o Ien está se lascando. Por quê? Porque o valor dele está disparando. Porque as pessoas acham que é uma moeda segura. E o dólar também, em muito maior medida. E aí o mercado das moedas é igual aos itens de BDO aqui. Quando todo mundo quer, quem tem coloca para vender cada vez mais. Por quê? Porque sabe que vai vender. Então, não é o Bolsonaro que escolhe quanto que o dólar vai valer. Não é o Trump que vai escolher o quanto que o dólar vai valer. São todas as pessoas no mundo inteiro que têm dólar e querem vender. Só que aí elas falam assim, não, como tá todo mundo querendo dólar, vender eu vendo, mas eu só vendo se for por tanto. Por quê? Porque ela sabe que as pessoas elas preferem pagar mais caro agora para estarem com uma moeda segura do que terem uma moeda fraca num país que elas não sabem como vai ser o futuro. Levando em consideração, você pode pagar 5 conto no dólar hoje e amanhã esse dólar pode cair, ele vai valer 4,50 e você vai estar e você pode ganhar dinheiro com isso. Centavos em cada dólar. Por isso que para você ganhar dinheiro com ações, você precisa saber duas coisas. Primeiro, você tem que conhecer as empresas e saber quanto elas valem. E segundo, você tem que entender o quanto as pessoas acham que aquilo vale. Porque aí você ganha dinheiro nessa diferença. Os grandes gurus das ações, eles ganham dinheiro não porque eles são adivinhos, mas é porque eles têm tanto dinheiro que eles subornam gente de dentro e obtêm informação privilegiada. Então, é como se eu chegasse aqui e fosse em todas as padarias e analisasse a vida de cada um. E aí eu falo, tá tendo uma crise tal, e agora que eu conheço os donos, eu conheço os administradores, eu sei quem vai sobreviver e quem não vai. E aí eu aposto naquelas que vão. Mais ou menos isso. Então, tudo isso para dizer que, assim, as pessoas não vão deixar de comprar celular, elas não vão deixar de comprar pão, elas não vão deixar de comprar as coisas que elas precisam, só porque a crise está batendo. Só que, como a gente não tem conhecimento de tudo isso, como a gente não entende como funcionam as empresas, as padarias, os países, como a gente não entende a flutuação das coisas, é mais fácil encontrar... O nosso cérebro, ele busca uma zona de conforto. A gente quer uma zona de conforto de qualquer jeito. E onde que a gente encontra essa zona de conforto? Num filho da puta arrombado que está sendo pago para polarizar toda informação que cai na mão dele. E aí ele vai falar que o coronavírus foi uma invenção da China para exterminar a população e que o Bolsonaro está ganhando com isso, colocando o dólar a R$5. Tô sendo banal aqui, tô exagerando. Mas nessa ânsia de querer entender o mundo, a gente acaba acreditando em coisas que podem... E é conveniente pra gente acreditar, porque a gente prefere achar que isso aqui foi planejado do que acreditar que isso aí foi só uma sequência de tragédia. Como é que você fala sobre aquele livro que você leu? Então, tem esse livro que fala sobre teorias da conspiração. E ele fala que, assim, nunca subestime a burrice e a aleatoriedade. Porque depois que tudo acontece, nosso cérebro, ele anseia, ele quer encontrar uma justificativa que faça sentido. E
exatamente isso. E então, agora que a gente está vendo o mundo do jeito que está, a gente quer encontrar uma justificativa que faça sentido. O Bolsonaro, ele se revelou incompetente. Por quê? Porque o dólar está R$ 5. E, na verdade, o dólar está R$ 5 porque todo mundo quer, inclusive os brasileiros. Né? Agora que morreu esse monte de gente, o nosso cérebro ele prefere acreditar que essas mortes elas foram causadas intencionalmente por alguém que está ganhando dinheiro com isso, do que acreditar que uma mutação natural aconteceu e a gente não consegue controlar e não vai conseguir controlar tão cedo. Engraçado isso, né? Mas aí vai de quem conseguir passar por essa fase de combate, enxergar a oportunidade de investir e tá lá para produzir a hora que tudo isso passar. Dessa vez a quarta tentativa deu certo. Eu vou virar a câmera para você. Não.